Caros alunos, como prometido, segue o tutorial da FOB, ok? Vou baixar os arquivos, já estão lá no meu site, mas só para vocês saberem melhor, podem vir aqui, ó. O site se chama videocopiloto.com. Esse site é muito bacana, muita coisa aprendi aqui. Desculpa. E aí você vem aqui nos tutoriais. Aí você desce até o tutorial do número 46. Então vários e vários tutoriais. O 46 vai aparecer com o nosso aqui. E aí eu venho aqui e baixo os project files. Hey, what's up? Andrew Kramer here. Ele mesmo faz o tutorial, né, no jeito dele, e eu vou fazer do meu jeito aqui, ok? Então vai baixar o 46.zip aqui no canto. E aí vocês vão ter todas as fotos, né, todas as coisas que vocês precisam para esse tutorial. Inclusive o próprio inglês vem aí junto, se não me engano. Baixado, vou abrir aqui, ó, fotos 3D, ligar no meu desktop. Agora eu volto para o After, eu vou criar uma composição aqui do zero, eu tinha feito uma, vou fazer outra. Eu crio composição como? Posso vir aqui em cima, New Composition, New Composition, Ctrl N, maçã N ou Ctrl N tiver no PC, ou eu venho aqui e clico no íconezinho, esse ícone próprio, né, o ícone a que se refere à composição. O nosso padrão 960, 540, 24 frames, deixar 30 segundos, fundo preto. Ok. Uma vez criada a composição, eu vou importar esses arquivos para cá. Eu vou importar de três formas. Primeira, eu posso vir aqui, selecionar foto 3D, né, arrastar para coisas, que eu não recomendo. Nesse caso específico desse tutorial. Eu posso apertar maçã I, então Ctrl I para importar, vai abrir a mesma desktop, 3D foto, abriria essa foto aqui, mas eu também clico duas vezes nessa região aqui do projeto, cliquei duas vezes, abriu essa mesma janela. Uma vez que eu clico em cima da janela, ele vai me perguntar isso aqui, ó, como que eu quero importar? Ele vai importar como footage, ou seja, se ele vai tratar essa foto aqui como sendo uma filmagem, né, de tantos segundos e tal, ou se ele vai tratar como sendo uma composição. Eu vou escolher composição. Vamos entender isso aqui melhor? Ok, ele pergunta de novo, composição, ou as layers digitáveis, e cá está o Tino Jones. Aqui vem a composição, e aqui vem todas as coisas, né, todas as composições, todos os PSDs separados, os layers do PSD separados aqui dentro. Se a gente abre esse PSD, que é o arquivo nativo do Photoshop, vamos notar que eu vou ter dentro do Photoshop layers, e esses layers no Photoshop vão se tornar layers dentro do After. Porém, o After não trabalha com a ideia de pasta que contenha layers, como acontece com o Photoshop. Mas o conjunto de layers para o After Effects
é uma opção. Então vamos entender uma coisa que vai parecer complicada, mas na verdade não é. Chino, vem para cá, abriu. Vou ver aqui os layers dele. Jones, não, isso aqui é história. Aqui estão os layers. Uma pasta chamada final, e ela contém 4 layers. Essa pasta vai aparecer aqui no After, quando importar, como sendo uma composição. Se eu clicar aqui o íconezinho de composição, se eu clicar 2 vezes, vai abrir essa composição aqui embaixo. A composição contém 1, 2, 3, 4 layers. Exatamente a mesma coisa que acontece aqui no Shop. Abri o Final, eu tenho 4 layers com esses nomes específicos. O que eu vou ter quando eu abrir esse PSD? Todos os layers ativados, mais um conjunto desse que aqui, uma pasta lá para o After vai ser uma composição que contém esses outros layers aqui. Parece complicado, mas não é. Na verdade, o After trata como composição um conjunto de layers. Já o Photoshop trata como sendo uma pastinha. Bom, uma vez estando aqui e entendendo melhor o que acontece aqui no Photoshop, eu tenho já os agentes, né, os atores aqui separados. Eu tenho o fundo, eu tenho o ator, né, separado do fundo. Nota que esse fundo está muito ruim, a gente vai usar o outro, a gente vai usar isso, ao invés desse. E eu tenho o toco, tá aqui, né? Então, toco, ator, fundo. Necessariamente nessa ordem, um por sobre o outro, porque como se fosse uma câmera de múltiplos planos, a câmera está virada de cima a baixo, então isso está por sobre isso, que está por sobre isso. Perfeito, voltar ao After. Eu vou na minha composição. Bom, todos os layers que foram carregados, tanto os layers da Final quanto os layers da Tino Jones, que seria o arquivo completo aqui, ó, né, a composição completa que a gente importou, eu vou jogando para a composição que eu acabei de criar, que é esse comp1 que está aqui. Notem que aqui, ó, em cima eu posso ver quais são as propriedades de cada um dos layers. E eles estão todos aqui, ó, em 1200 por 799. A gente está trabalhando com 960 por 540. Então, vamos fazer o seguinte, vamos importar para cá e depois a gente ajusta. E, lembrando só, as teclas de atalho aqui são o ponto, o espaço, maior que, menor que, para fazer isso aqui, né? Então mexe no screw. Clicando, vou ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é a nossa floresta, é o background. Deixa eu ver aqui se é esse que eu quero. Não, esse aqui é o feio, não quero ele, deletei. Delete. O outro, esse aqui parece ser o melhor. Botei aqui. Ele está bem melhor do que o outro. Não está com um corte que estava aqui. No tamanho. Notem que ele está maior do que a foto que está representada, né? O tamanho dela está representado por essas linhas azuis, porque isso está azul. Posso mudar a cor aqui. Lavando agora realmente é o azul. Porque isso aqui está em 1200 por 799 e o meu canvas está em 960 por 500. Perfeito. Uma vez feito isso, eu vou pegar então o layer que vai ser esse aqui, ó, do Tino atirando, tá? Joga ele para cá. Não vai aparecer porque ele está por trás, ele tem que ficar por cima. Da mesma forma, o que está por cima aparece sobre o que está de baixo, como se fossem papéis sobrepostos. E o toco, esse aqui, estou vendo o toco aqui em cima, pego ele e jogo ele aqui por cima. Pronto, eu tenho tudo. Só renomeando, botão direito, renomear, vai ser toco. Aqui o cara. E o último vai ser o BG, Background. BG.
Certo, eu vou também na cor desse cara aqui para ficar mais claro se eu tô, quem que eu estou selecionando aqui, né? Que eu vou mexer, estou mexendo no cara agora. Perfeito. Qual que é o processo da nossa foto 3D? Eu tenho que pegar as camadas da foto e trabalhá-las em posições diferenciadas no eixo do Z. Então, o toco vai ficar perto da câmera, bem perto de mim. No eixo do Z eu vou colocar o cara para trás e o BG lá longe, lá atrás mesmo. Para que eu possa trabalhar com o eixo do Z, esses layers têm que estar ativados para que possam ser compreendidos como 3D. Fazer isso é simples, é só pegar aqui o quadradinho, esse quadradinho está aqui, clico nessa região e aí ficam todos 3D. Notem até que o ícone mudou. Vamos só brincar aqui. Se eu selecionar todo mundo, apertar P de posição, nota X e Y. Eu apertando isso aqui, vai aparecer X, Y e o Z. Olha lá. P, X, Y e o Z está 0. Todos estão com Z 0. Perfeito. O que eu tenho que fazer então? Bom, para que eu perceba isso aqui de lado, esse view significa um visor do canvas aqui. Eu quero criar dois visores nessa posição horizontal. Aqui eu estou vendo, eles chamam de Active Camera, eu estou vendo de frente, como se eu estivesse com a câmera aqui em cima, apontada para baixo. Na mesma ideia de câmera de múltiplos planos. Aqui eu estou vendo de cima, por isso está escrito Top. Então eu clico para cá, e eu quero selecionar isso aqui e trabalhar com não visão de topo, mas do lado, como se estivesse vendo pela esquerda. Então aqui eu estou de frente, aqui eu vou estar pela esquerda. E aí, todo mundo está... Então aqui vai ficar do Z, o eixo do X entrando na tela, por de lado, e o eixo do Y continua o mesmo. Nesse caso aqui, né, o eixo do Z está aqui, ó, que é o vermelho, o azul, ele está em direção a mim, né, ao fundo da tela do computador. O Y é o mesmo e o X foi invertido com ele. É lógico, eu estou vendo de lado. Né? Simples. Então eu vou pegar botar as seguintes posições. Eu vou deixá-lo mais próximo de mim, como se estivesse se rasgando a tela. Eu vou deixar ele em luz, por isso que é menos. 10 pixels. Então ficou um pouquinho para cá. Já o cara, eu vou deixá-lo a 500 pixels da tela, para dentro da tela. Por isso que é positivo, não é mais. Olha lá, o que vai acontecer? Olha para cima, olha para cá, quando eu der o Enter, pronto. Olha o que aconteceu. O cara foi para aqui para trás. Então, nesse quadrado aqui no fundo, a câmera cá está, o toco cá está, o BG está aqui e o cara está aqui. Agora eu preciso pegar o BG lá para trás ainda, bem mais para trás. Então, vou botar 1500, ou seja, ele vai ficar bem para trás aqui. Pronto. A gente está vendo, eu tenho toco, né, e BG. Eles parecem estar do mesmo tamanho, porque tem a mesma definição, né, de tamanho de 1220 por 799. Porém, se eu vejo aqui pelo Active Camera, quanto mais uma coisa está de mim, menor ela fica. Né? Então, quer dizer, já não me interessa mais ter esse visor aqui, eu vou botar para One View de uma vez só. E eu preciso agora ampliar, né, escalonar as fotos para que elas fiquem do tamanho que eu quero. Né? Eu quero que esse BG tome a tela inteira e um pouquinho mais do que ela. Então eu clico aqui para manter, vou arrastando para manter a mesma proporção, aperto o Shift depois de ter clicado. Né? Olha lá. Eu vou obrigar que seja assim e deixo ela maior um pouco que o canvas, porque eu vou ter uma flexibilidade maior de angulação na minha câmera. O cara, cá está, eu vou deixar o cara um pouquinho menor, cliquei, arrastei, apertei o Shift para ele ficar com a mesma proporção
puxar ele um pouquinho para baixo, porque ele está flutuando no espaço aqui, ó. Tem que puxar ele para baixo. Então, o cara, puxei para baixo. Tá bom. E o toco está muito grande, ele muito perto. Não é? Está menos 10. Então, o toco, eu quero Thor. Shift para proporção. E vou reposicioná-lo aqui embaixo. É mais ou menos isso que eu quero. Uma vez posicionados os layers, eu vou criar um layer de uma câmera, para que eu possa fazer a movimentação do meu olhar. Para fazer isso eu venho em Layer, New Layer, e aí eu tenho um layer câmera. Câmera, cliquei. Vai me perguntar, eu vou trabalhar, vou só mudar isso aqui. 35 mm de lente. Criei e cá está. Só de eu ter criado já mudou um pouco a angulação, né? Mudou um pouco a forma de ver, por causa da lente. Ela está simulando essa lente para mim. Então, gente, a câmera faz. Ela muda o meu olhar. Como as coisas estão longe, estão em posições do Y diferentes, quando eu venho aqui na câmera e mexer na posição da câmera, eu posso fazer isso aqui, ó, mexer na posição, né, vamos botar do eixo do X. Olha o que acontece. Notem que eu mexendo aqui, eu não posso mexer muito porque essa foto ainda está pequena, né? O fundo ainda está pequeno. Deixa eu dar um reset. E vou pegar o B, vou aumentar um pouco mais, porque quanto mais eu tiver de BG, Shift para não ter mais eu posso mexer na minha posição aqui da câmera. Olha, posso vir daqui até aqui. Vou baixar também o cara. E baixar um pouco o toco. Beleza. Então está ótimo. Dá um reset na câmera. E agora, então, o que eu vou fazer? Só marcar o primeiro ponto da minha câmera. Para ficar mais fácil, eu vou apertar só o P aqui na câmera. Marco a minha posição inicial. Vai ser essa aqui no segundo número 0. E para eu mexer nessa câmera, eu posso usar a ferramenta de câmera que cá está. Tá? Uma vez que eu clique e segure, ele aparece com o Orbit, que é o mais legal, que você pode ver todas as dimensões da câmera. Olha que legal. Beleza? Então eu vou colocar minha primeira posição aqui, ó, onde eu quero aqui. E mais ou menos segundo 8, segundo 7. Botar o 7, eu ponho 7. Enter. Eu ponho o ponto final da minha movimento câmera. Aqui, por exemplo. E pronto. Cá está. Minha câmera já está se movendo lentamente, tino lá, e eu estou tendo essa ideia de paralaxe, não é? Das coisas sentando em velocidades angulares diferentes, o que é muito bacana. Para esse movimento começar devagar, acelerar, e depois ele voltar a ficar devagar no final, não ficar esse movimento retilíneo uniforme como tal, da câmera, eu seleciono esses dois cliques e uso um negócio chamado Frame Assistant Easy A. Com isso, ele vai começar devagar, ficar mais rápido, mas cuidado. Sem o Easy Ease, ele está na mesma velocidade, 50 pixels por segundo o tempo todo. A partir do momento que eu ponho o Easy Ease, ele começa zero, vai chegar até um pico de 50 pixels por segundo, né, na movimentação da câmera, e depois ele para, como se eu tivesse começado devagarzinho a mover a minha pan, o meu trilho, a rotação de câmera, chegasse ao máximo de velocidade e depois fosse parando. É sensivelmente isso. Notem. Está ficando mais rápido. E aí agora ele vai diminuindo a velocidade. Uma vez assinado, agora a gente pode ver em tempo real. Parando devagar, ok?
tirei do gráfico. Não precisa nem mexer no gráfico, a gente só botou esse Easy Ease aqui, repetindo, botão direito, Keyframe Assistant, Easy Ease, ou então o F9. Bom, a primeira parte do tutorial está pronta. O que agora para a gente fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma fumaça, voltar para a minha ferramenta de seleção, que eu uso o V. Eu vou colocar um filtro aqui de cor. Isso eu vou criar um layer, um sólido, e eu quero isso aqui, filtro, o nome que eu vou dar. Eu quero usar um filtro que seja um pouquinho mais frio. Aqui, então seleciono essa aqui, esse azul. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um sólido em cima dessa ideia toda aqui, de tudo isso que eu estou vendo. Eu vou poder ver através dele. Aí eu venho aqui no filtro, Transform, Opacity, então simplesmente eu clico aqui em cima e aperto o T, que é talho para opacidade, e ponho, por exemplo, 5%. Aí eu posso ver uma transparência de 95%, uma opacidade de 5%. Agora eu posso ver, olha a diferença, daqui para aqui. Deu uma esfriada bacana na minha imagem. Funciona também, se eu vier aqui, ó, quando vem o Layer, Solid Settings, e troco a cor para uma cor mais quente, por exemplo, um âmbar, que foi o exemplo que eu usei na aula. Por aqui. Então, olha, agora ficou mais quente do que a própria foto, né? A própria coisa. Beleza. Então aqui para baixo, por baixo da câmera, não faz tanta diferença nenhuma. E agora eu preciso fazer mais duas coisas. Uma é o brilho o brilho do sol batendo na arma. E outra coisa é a fumaça, que eu quero fazer aqui no fundo. Vamos começar com o fog. Um fog, gente, fumaça tem várias formas de fazer. A que eu vou fazer aqui é a tradicional, a mais antiga. Então, da seguinte forma, eu venho aqui e crio um layer de sólido e ponho ele preto. Ele está do tamanho do meu canvas, então eu vou puxá-lo de modo que fique até sem proporção maior do que meu canvas, porque eu vou fazer andar daqui até aqui, a minha fumaça vai andar. Uma vez feito isso, deixa um pouquinho menor, eu venho nos efeitos aqui na tabela de efeitos, na efeitos, se vocês não acharem ela aqui, ela vai estar em Window e Effects and Presets, maçã 5 ou Ctrl 5, e aqui eu vou aplicar nesse meu escuro, sólido preto aqui, eu vou aplicar um negócio chamado Fractal Noise. Frac já procurou, Fractal Noise. É um ruído de imagem, parecido com aqueles ruídos que a gente via na mão. Só que o Fractal ele é um pouquinho mais parecido com essa fumaça, algodão. Do mesmo jeito, eu não consigo ver através dele. Então, tem que vir aqui no sólido, fazer como eu fiz com o filtro. T, opacidade, põe lá a opacidade de, vamos botar 30%. E olha que bacana, agora eu tenho a minha fumaça andando. Não é? Eu tenho que dar. Antes disso, para que não fique a fumaça inteira aqui em cima, para que ela fique aqui, ó. E que não fique uma coisa muito, né, uma fumaça de fog, mais presa ao chão. Eu vou criar uma máscara nesse sólido, esse black aqui, ó. Então vamos lá, diminuindo o tamanho. Essa máscara eu vou clicar nele primeiro, clicar aqui na ferramenta que é o Pen Tool, ou então apertar o G e começar a recortar isso aqui, ó. Essa posição aqui de cima, que eu quero que fique mais aleatório, corta do jeito que quiser, quanto mais aleatório for melhor, porque a fumaça, sobretudo a parte superior, se ela é uma fumaça de fog,
Ela vai ser, aqui já não preciso de tanto esmero, ela vai ser uma fumaça que varia muito na parte de cima, a parte colada no chão. Pronto. Feita a minha máscara, ela vai aparecer aqui, Mask. Vou sair dessa ferramenta, né, do G, vou apertar o V, vou apertar aqui. E aí, olha só como é que está ficando, como é que ficou a máscara. Ela está muito marcada, notam? Então, toda máscara, depois que ela tem, depois você termina uma máscara, ela nos dá esses 4 parâmetros aqui. E eu vou trabalhar com o Feather, que vai dar uma esfumaçada da linha, né, da edge, da beirada para dentro. Olha aqui como é que funciona. Eu vou aumentando, ele está esfumaçando, fazendo uma espécie de fade entre o que é fumaça e o que não é. E aí eu posso fazer com que ele vá do centro até aqui, eu posso fazer com que ele vá do centro até aqui, mais um outro valor de expansion, que é esse outro parâmetro aqui de baixo. Mexendo, olha como é que fica mais bacana. Feito? Uma vez que eu tenho isso feito, vou o tamanho, eu venho nesse sólido, né, que é o meu, que é a minha fumaça, ponho a posição nesse no 0, marco a posição dele, para pegar aqui então eu tenho que clicar, apertar P de Position, marco meu primeiro keyframe aqui, e aí quando eu chegar aqui mais ou menos no segundo 8, eu pego e arrasto, e ele vai me dar todo o caminho que o fog vai fazer. Aqui são os caminhos, e cada pontinho desse é a posição desse sólido em relação ao canvas. Então esse vai ser o caminho. Se eu quiser mexer um pouquinho mais para cima e para baixo, tem esse bezel aqui, que é essa possibilidade de brincar com isso aqui, ó, com curvaturas. Vamos ver como é que vai ficar? Apertei o 0, está muito rápido. Vamos ver se está rápido mesmo. Olha lá, está mais ou menos ok. Se eu quiser andar mais devagar, eu posso ou... Não, aqui não. Eu venho aqui com o meu cursor, fico em cima desse final aqui, desse keyframe, e aí eu mudo o valor dele simplesmente arrastando ele para cá. Ó. Ele vai ter andado menos espaço ao mesmo tempo. Ou eu posso também aumentar o tempo em que ele anda aquele espaço, a mesma coisa. Renderizando. Está renderizando. Agora eu vou vir. Agora ficou bacana. Agora eu gostei. Ok. A última coisa que a gente precisa fazer é a arma. Eu quero brilhar a arma acontecendo no segundo 3. Para a gente vem aqui, cria um sólido. Eu quero um sólido branco, porque o brilho das coisas, gente, é branco. Porque vai ficar todo aqui em cima. E aí, só para que eu possa ir através dele, para saber exatamente onde fazer a minha máscara, eu vou dar T de tatu e baixar a opacidade, só momentaneamente, só para eu poder ter a referência onde fazer o meu corte. Venho novamente aqui com a ferramenta do Pen Tool e faço um recorte mais ou menos assim. Posso brincar um pouquinho com isso aqui, mexer aqui só aumentar o tamanho da tela. Quero algo mais ou menos parecido com isso aqui. Ó. Dá mais um. Perfeito. Agora que eu já cortei, o brilho não tendo uma transparência, eu preciso do brilho sendo brilhoso. Então, opacidade de volta em 100. E aí, a exemplo do que eu já tinha com o corte da máscara aqui em cima na minha fumaça, eu vou fazer a mesma coisa mask, essa máscara que cá está. Eu vou aumentar a expansão dela, né, da expansão para além das bordas, assim.
E aí eu mexo no feather, que é a mesma coisa mesmo, para me dar o brilho. Ok? Bacana. Eu só quero esse brilho acontecendo rapidamente, então venho até aqui, corto aqui, de modo que enquanto não tiver aqui não tem brilho. Tá tempo ainda, posso diminuir o tamanho. E agora, para suavizar essa entrada, ela não ficar piscante, eu vou trabalhar com o opacity desse brilho. Ela vai crescendo e depois ela vai diminuindo. Estou a 100%, venho aqui, ó, só aumentar o tamanho aqui da minha tela, a timeline. E aqui meu vai ser 100%, vou criar meu keyframe de opacidade. Ora, se o meu primeiro key é 100 e aqui é 0, como eu estou fazendo agora, daqui até aqui ele vai fazer um fade in. Olha lá, vai ficar dessa forma aqui, em cima. Se eu criar um outro até aqui embaixo, né, um outro 0 até aqui no final, ele vai subir até e imediatamente ele vai descer para 0. Eu quero que ele se mantenha no 100 um pouquinho mais de tempo. Eu ponho 1 em 100, que está aqui, copio esse, Ctrl C ou maçã C, e como meu cursor está aqui, eu colo. Então eu vou ter 0 que sobe até 100, que se mantém, e agora repetindo a mesma coisa, eu venho aqui, copio, né? Está selecionado, Ctrl C, copio 0 aqui de volta. Como é que ele vai criar então? Ele vai ter 0, que vai subir até 100, que vai se manter em 100 por esse tempo, daqui até aqui, e do 100 ele vai descer para 0. Pronto. Agora é só ajustar os tempos bonitinho, tudo que a gente quer, e aí é mais ou menos isso. Aqui eu gostei mais. Está mais natural. Perfeito. Só vou colocar o brilho abaixo do filtro, porque aí o brilho passa a ser filmado também através do filtro. Pronto. Feito. No final, mexi aqui no tamanho da minha timeline. Eu só quero renderizar até aqui, 10 segundos. Então fechei esse work area até perto do 0. Deixa eu renderizar. Agora sim. Só um instante. Agora sim. Né, como se trata de um tutorial, fiz mais rápido, a gente um pouquinho mais, você consegue ter um efeito mais natural da coisa. Mas o princípio é esse. Certo? Agora só falta exportar para mandar para mim. Para exportar, então, a gente vem aqui no File, Export, e vai para o Render Queue. Antes, só para segurança lá, aqui dentro, tutorial, foto, 3D. E agora, então, eu venho e isto para a minha queue, ou queue, significa a minha fila. O que eu quero? Primeiro eu tenho que setar para onde eu vou mandar isso aqui, né? Em que lugar no HD. Vou mandar para essa foto, dessa pasta onde eu estava trabalhando, o nome de tutorial. Ok, eu vejo quais são os codecs que eu vou usar, qual que é a forma que eu vou mandar isso para fora. Tem diversos, vou fazer da seguinte forma, vou botar aqui em são certificado. Isso. Opções de formato. Me deu um erro. Isso. Vou ter que parar agora porque é capaz de ele não me dar isso aqui. Bom, vou voltar aqui para ele. Não é comum dar esse erro, não.
está. Export. Vou botar aqui só tá aí mesmo. Um de vocês, quando vocês apertarem aqui, vai dar várias opções. Pega o H264, que não apareceu para mim não. Ok, 264, aí vocês vão dar ok, vai vir para cá e é só mandar renderizar. Essa aqui foi a anterior que deu pau, então eu vou deixar ela usando, só apertar o render aqui. Pronto. Terminado, ele vai soltar um barulhinho para mim. Pronto. E aí, na foto, eu vou ter o tutorial.move, que é isso aqui. Pronto, do jeito que a gente quer. É isso. Então, espero ajudado. E aí todo mundo faça, por favor, desse jeito que está aqui, com opções, se quiser copiar tudo direitinho, mas vão fazendo para treinar. Quanto mais fizerem, maior experts. Certo? Um abraço para todos, boa noite. Fiquem com Deus.